Ok, pessoal, outra vez, professor Rufino Salmes. Estamos aqui para mais uma aula. Se ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, fique atualizado sobre as aulas que já passaram. Lembrando que essa é a aula número 4. Ok, vamos falar sobre as frações geratrizes. Ok, vale lembrar que as frações geratrizes, elas sempre representam os números decimais infinitos periódicos. Sempre vão representar números decimais, especialmente os decimais infinitos periódicos. Ok. Então, imaginemos que temos uma expressão do tipo... Imaginemos que temos uma expressão do tipo 0,2, 2 e 2. Depois segue os 3 pontos. Né? Ok. Se vires muito bem, após a vírgula existem números que se repetem. E os 3 pontos indicam que se repetem de forma infinita. Então, os números que se repetem em matemática são chamados de período. Ok, então nesse número só tem apenas um período. Por quê? Porque existe apenas um número que está se repetindo de forma infinita. Agora, se o número viesse assim, 0,2, 3, 2, 3, 2, 3, depois viesse também reticências. Ok? Nesse número logo seriam já então 2 períodos. Por quê? Porque existem 2 números que estão se repetindo gradativamente. Porque primeiro vem 2, depois vem 3, depois vem mais 2, depois vem 3, depois vem mais 2. E assim sucessivamente isso vai se repetindo. Se nos perguntarem qual é o período então será o 2 e o 3. Nesse caso existem 2 períodos. Ok, agora a pergunta é como devemos transformar esses números em fração? Como é que devemos transformar esses números em fração? Lembrando que o resultado disso é que chamamos então de fração geratriz. Como transformá-la em fração? O processo não é o mesmo. Para transformar esses números em fração, existem vários procedimentos. Porém, eu vou apresentar aqui o que eu mais uso. E acho ser fácil, embora existem outros métodos também que são fáceis. Ok, então o período, nesse caso aqui, o período que vai existir no número sempre vai indicar o número de 9 que vamos colocar no denominador, ou seja, embaixo. Se tem apenas um período, significa que é apenas um único 9 que nós vamos colocar embaixo. Se forem 2 períodos, significa que são 2 9 que vamos colocar embaixo. E nesse número que estamos a ver aqui, só tem apenas um período. Então, vamos meter apenas um único 9 aqui embaixo. E agora, o que é que vai acontecer? Devemos fazer a diferença dos números. Devemos fazer a diferença do número inteiro até o primeiro número que se repete, menos os números que não se repetem. Só que, se é para fazer a diferença do número inteiro até o primeiro número que se repete, vamos ver que é 0,2. Como 0 não tem nenhum significado, se não lhe preceder a vírgula, então fica simplesmente 2, né? Menos aqueles números que não se repetem. Quem não se repete nesse período é apenas a parte inteira. Como a parte inteira é 0, então é 2 menos 0. Isso que será igual, então, a 2 nomes. Esse é o resultado. Para melhor compreensão, daremos outros exemplos. Imaginemos que temos 0, 2, 3, 2, 3 e depois segue os 3 pontos. Como transformar esse número, então? Para transformar, conforme já falamos anteriormente, se nós verificar, existem 2 períodos nesse número, que é o 2 e o 3. 2 e o 3 sempre vão se repetindo de forma infinita. Então, como são 2 períodos, são 2 novos que ficarão no denominador. Agora, o que é que vai acontecer? Vamos fazer a diferença dos números que saem do primeiro número inteiro até os primeiros números que se repetem. Nesse caso, a diferença
até os primeiros números que se repetem. Só que, como vamos excluir a vírgula, logo vai ficar 0,23. Como 0 não tem nenhum significado, fica apenas 23 menos o número que não se repete. Quem não se repete? O único número que não se repete é o 0, então é menos 0. Isso que será então igual a 23 sobre 99. Esse então será o resultado dessa fração geratriz. Ok, vamos tentar puxar outros casos. Imaginemos que seja 1,0101, depois siga os 3 pontos. Como transformar então em fração? Ok. Então vamos tirar do primeiro até os primeiros números que se repetem. Os primeiros números que se repetem. Do primeiro número inteiro até os primeiros que se repetem. Lembrando que os primeiros que vão se repetir é 0 e 1. A seguir já é cópia de tudo que nós já mencionamos anteriormente. Como a parte inteira já não é mais 0, logo então é 101. 101. Menos os números que não se repetem. Se nós olharmos muito bem, quais são os números que não se repetem? Os únicos números que não se repetem é o número 1, que é a parte inteira. Então, menos o número que não se repete, que é 1. Lembrando que existem 2 períodos, o 0 e o 1, depois mais 0, 1 vai se repetindo gradativamente, significa que no denominador existem 2 noves. Sabes? Ok. Existem 2 noves. Isso então que será igual a 100 sobre 99. Ok. Que aqui apresentamos. Resumindo então, imaginemos que tenhamos 21 na 2, 1, 2, 1. E depois vem reticências, né? Como transformar esse número em fração? Então, coloquei a barra de fração. Já indiquei o número de período, são 2 períodos, o 2, 1, depois mais 2, 1. E vai se repetindo, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então, como são 2 períodos, vou colocar já 2 noves no denominador. Agora, só preciso fazer a diferença, né, do primeiro número até os primeiros que não se repetem. Temos isso, os primeiros que... Perdão, até os primeiros que se repetem. Nesse caso é o 2, 1, depois 2, 1, menos os números que não se repetem. Quais são os números que não se repetem? Os números que não se repetem são isso aqui, só o 21. Por quê? Porque é a parte inteira. Não vamos tirar o 2, 1 que está aqui desse lado porque são os números que se repetem. Então, menos 21. Então, isso será igual, né? Vai dar 0, aí vai dar 0. Então, vamos ter 2100. Ok? Teremos 2100 sobre 99. Esse é o resultado. Agora, o processo poderia complicar um pouquinho, caso poderia aparecer dessa forma. Tipo 0,1, depois vem 2, vem 3, vem 2 e vem 3. Vale lembrar que essa estaríamos já diante de um número decimal periódico composto, com período composto. Quando isso acontece, quando existir um número que está depois da vírgula e esse número não faz parte do período, assim como disse anteriormente que os períodos, o número de período indica o número de 9 que ficam no denominador, o número de antiperíodos vai indicar o número de zeros que estarão no denominador. Então, transformando isso, será igual, né,
Quantos períodos existem nesse número? Existem 2 períodos, que é o 2 e o 3. Então, são 2 novos no denominador. Agora a pergunta é, quantos antiperíodos existem? Quantos números existem? Ou seja, quais são os números, ou quantos números há que estão depois da vírgula, mas não se repetem? Você vai perceber que são. Então, esses números representam um número de zero que estará no nosso denominador. Após isso, só fazer aquela diferença que vocês já dominam, né? Do primeiro número até os primeiros que se repetem. Nesse caso, 123. Menos os números que não se repetem. Pergunta aí, quais são os números que não se repetem? Os números que não se repetem é o 0 e o 1. Só que o 0, como não terá nenhum valor, só fica simplesmente 1. Isso então será igual a 122 sobre 990. Se quiseres simplificar também, pode simplificar para ter algo mais bonito. Ok? Poderia deixar aqui algumas tarefas. Vocês podem tentar tirar esse caso. 3 na 2, depois 3, depois na 2. E depois vem aqui reticências. E o outro caso então é 2, 4, 1, 2, 1, 2. Também vem reticências. Ok. Tirem depois. Deixem nos comentários vossas dificuldades e vossos resultados.